Lá vamos nós para o quinto episódio de Economia Criativa como Estratégia de Desenvolvimento, e isso pelo gancho aqui, né, dessa candidatura que foi indicada para o Prêmio Transformação Digital na categoria Economia Criativa, e aí foi um gancho para contar principalmente do trabalho internacional que fica invisível. Eu trabalhei 14 anos pelo mundo e como dá para saber disso tudo? Hum, Primeiro, eu queria dizer que, enquanto eu fazia estudo, eu seguia no Brasil, seguia trabalhando com o Sebrae, porque o Sebrae foi sempre quem implementou mais do que qualquer outro economia criativa, continua sendo, e teve um projeto lindo, eu não lembro exatamente o ano, mas que chamava Santo de Casa Faz Milagre, era antes da fluxonomia. E aí a gente mapeava os santos de casa, quais eram as riquezas. Fizemos isso em 80% dos municípios do Espírito Santo e gerou um livro de economia criativa, cadernos de economia criativa e desenvolvimento local, que ainda é um dos poucos livros que existem sobre economia criativa e desenvolvimento local. Ele é difícil de achar, porque foi uma edição do Sebrae que se esgotou, mas quem sabe daqui a pouco dá para compartilhar o PDF. Não dava, porque era do Sebrae. Bom, aí, o que que acontecia internacionalmente? O primeiro, a experiência de trabalhar em países africanos, outra coisa, viu? Completamente diferente, muito interessante. Um dia eu vou te contar do que foi trabalhar em Ruanda. Hum, Vou contar essa história. Me lembra aí num dos comentários que eu vou contar como foi fazer um evento de economia criativa em Ruanda, para trinta e tantos ministros, de países africanos. Era o evento, o, como chama, um seminário, era uma feira de economia criativa e performances concomitantes a uma mostra de dança. Olha que interessante, a coisa mais potente do país é a dança, principalmente depois de todo o sofrimento do massacre. A dança era uma das poucas coisas capazes de reverter isso. E aí eu tinha que fazer tudo isso. Eu fui para lá de repente, porque eu falava francês, e quem estava cuidando disso na ONU ficou doente, e eu tive que assumir aos 44 do segundo tempo, e não deu para pegar dinheiro. Então eu fui fazer isso tudo com US$ 100. E eu fiz. E um dia eu vou te contar como. Porque quando a gente tem um espírito de colaboração e muita transparência, dá para fazer. Mas o que eu queria te contar mais neste episódio foi como foi fazer planos nacionais. Isso foi o período de 2011 e 2012, um período também super interessante. Até 2012 as coisas avançaram bastante. 2015 já deu para ver que a gente tinha perdido o barco. Tudo que podia acontecer acabou. A metáfora que eu usava era do elevador. Sabe quando você aperta o botão para chamar o elevador vem subindo, né? Acho que, como futurista, eu diria que é um pouco assim, que tem momentos em que abre a porta do elevador e a gente pode entrar e dar um salto. Ou, se não entrar no elevador, ele vai descer, ele vai subir. E em 2015, o elevador desceu e a gente ainda está esperando ele subir. Está subindo, mas ainda não subiu. E 2011, 12 era muito interessante, tinha milhares de coisas acontecendo. 2012, a gente se preparando, né, desde antes para Rio+20, que foi esse encontro tão importante de sustentabilidade, 20 anos depois da Eco 92, que foi o primeiro grande evento de ecologia, que trouxe a atenção para isso, e em 2012 tinha os 20 anos. E 2011 eu fiz projetos muito grandes, fiz um de educação com o SEMPEC, que
formula políticas de educação, fiz aquele do BNDES que eu contei, e também foi o ano que eu comecei, contratada por várias agências do sistema ONU, e muito curiosamente pela World Trade Organization, né, a Organização do Comércio também, a Unesco, era um conjunto, para ajudar a pensar do ponto de vista nacional. Primeiro para Moçambique. Uau, que país! Nossa, muito interessante. Muito, 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 muito interessante. Que riqueza! Você sabe que estar em Moçambique foi quando e eu estava super nessa pegada de como mede intangíveis, de como. Porque não dá para falar de economia criativa sem entender o valor dos intangíveis e sem entender que os intangíveis é que ativam a riqueza. Se você não tem cultura, se você não tem um capital social e coesão, não adianta ter recursos porque eles não circulam. Isso virou base para fluxonomia 4D, que é mais tarde, é só a partir de 2015. Mas já era o que eu aplicava no meu trabalho. Todos os projetos que eu fazia, eles já eram em 4D. Tinham o futuro no centro, já era futurista desde 95 e sempre olhando em quatro dimensões: a cultural, a social, a ambiental e a financeira. E sempre pensando em quatro economias, porque logo deu para ver que economia criativa sozinha não resolvia a parada. Difícil, até hoje é difícil, porque você trabalha em geral em contextos que têm pouco recurso e principalmente pouco investimento. Porque tem pouca credibilidade, as pessoas até hoje não entenderam que isso é uma potência extraordinária. Então, o lance seria usar os recursos disponíveis não monetários, que é o que eu estudo desde 2002, desde que fui assessora do presidente do Sebrae Nacional, fenomenal, Sérgio Moreira, que juntou pessoas incríveis a seu redor. E ali que eu conheci mais sobre moedas solidárias e tal, e comecei a ver como é que dava para realmente circular, identificar, atribuir valor para essa riqueza. E trabalhando em países africanos, dava para ver isso. Que loucura! Aquela percepção de miséria o tempo em todo, só que tem riqueza. Sempre tem algum tipo de riqueza. Mas se essa riqueza não é visível, não é percebida, ela não tem como circular. E Moçambique era um exemplo disso. Uma herança cultural extraordinária, uma riqueza geográfica, um país com uma costa enorme, petróleo, um monte de coisa. Porém, muito difícil do ponto de vista de coesão social, muita corrupção, muito as relações muito difíceis. Então, apesar de ter sido fascinante, foi muito difícil ver que ia ser muito difícil a coisa avançar por questões de valores dentro das instituições e até ah, muito difícil mesmo. Eu espero realmente que esse país extraordinário consiga desenvolver mais seu capital social a partir de valores humanos e vencer a corrupção. E aí, o segundo projeto foi para Cabo Verde. Cabo Verde, no momento em que não se falava de outra coisa que não fosse economia verde. Todo mundo falando de economia verde, e de repente você chega em Cabo Verde. Cabo Verde, olha o nome. E Cabo Verde é incrível, porque Cabo Verde é um país africano muito diferente dos outros, talvez porque, do ponto de vista da história, ele não tem tanto peso de escravidão, de colonização, como outros países. Ele é um país mais recente, como ilha, né? Enfim, é uma sociedade mais recente que tem outros valores, outra coisa, as pessoas extremamente bem preparadas. O ministro da Cultura, o Mário Lúcio, impressionante, grande artista, escritor, músico extraordinário, e um governo jovem, não corrupto,
muito bem preparado. Então foi incrível fazer aquele projeto. Uau, foi incrível. E o projeto foi todo baseado em escolas, porque nessa época tinha experiências interessantíssimas. Teve uma em Salvador com Rui César, da Via Magia, morreu, infelizmente, um gênio que foi criador do mercado cultural, um gênio. E ele fez experiências de economia criativa, antes de ter este nome, com escolas públicas, botando os meninos para mapearem as riquezas dos seus territórios e ver como é que dá match. Ah, aqui tem um músico, ali tem um luthier, aqui tem um espaço que dá para ensaiar, uma coisa incrível. E tinha vários experimentos com escolas. São Paulo também era um momento que a educação estava muito potente e tinha experiências de escola aberta aos fins de semana para a comunidade, então, que funcionava pra caramba e de muita coisa sendo feita pelos alunos. Então, esse projeto de Cabo Verde, ele ia em ondas concêntricas, começando nas escolas, começando com centros de economia criativa e colaborativa, porque já era assim, tinha que usar recursos não monetários disponíveis, tinha que operar de forma colaborativa. Então, sempre foi essas quatro economias: a criativa, associada à compartilhada, compartilhamento de coisas que estão disponíveis, esses recursos 4Ds, colaborativa, no sentido de uma gestão compartilhada e mais horizontal, e multimoedas. Então, as quatro economias que são a base da fluxonomia. Era como eu trabalhava na ONU, e depois serviu de base para a fluxonomia. E o plano foi feito assim, a partir das escolas, ia ampliando, e ele era possível. E tinha umas coisas, por exemplo, economia compartilhada. 2012 eu apresentei. Já tinha o Uber, mas as pessoas não conheciam, mas eu conhecia. E Cabo Verde é um arquipélago e era um desafio como é que você circulava pessoas, produtos. Então, tem ilhas que têm resorts impressionantes, de alto luxo, mas as pessoas vêm, chegam no resort, vai embora e não vê nada de Cabo Verde, das cidades que são incríveis, das pessoas, da música, a cultura cabo-verdiana, meu Deus, é uma coisa inacreditável. E os produtos não chegavam, nem pessoas, nem produtos. E como eu já conhecia o Uber e essa lógica do que dá para fazer juntando vários pequenos, eu pensei, que será que dá para fazer como uma solução rápida e barata de transporte? Porque pensar num sistema nacional de transporte, teria que comprar barcos, criar a infraestrutura onde estão esses barcos, quem vai gerir, não sei o quê, e não tinha esse dinheiro. Mas aí eu tinha dados, porque a gente, para fazer esse projeto, era um projeto multidisciplinar, tinha quem estava cuidando de pesca, tinha quem estava cuidando de moradia, eu estava cuidando de economia criativa, como estratégia para o país. E tinha os dados, em geral. Então, eu tinha os dados sobre transportes. Quantos barcos tem? E aí dava para ver que os barcos que já tinha naquele momento, se tivesse uma coisa tipo Uber, daria para ver que barquinho está saindo de que lugar para que lugar, com que capacidade de transportar carga ou pessoas. E por incrível que pareça, isso dava conta da necessidade. Já imaginou? Um sistema nacional de transporte que fosse um Uber barquinho? Agora imagina contar isso para 15 ministros em Cabo Verde em 2012. Foi fenomenal. Metade ficou com aquela cara de cocker spaniel, que é uma cara que nós, futuristas, estamos acostumados, que é aquela cara de oi? E metade entendeu e falou: Isso faz todo o sentido, apesar de ser muito diferente. Só que tem um problema. Se a gente quiser implementar, como? Com quem? Com que informação? Que métodos? A gente não saberia fazer. Nossa. Isso me deu uma crise, mas me deu uma crise, começo de 2012.
porque eu falei, que adianta? Eu sou advisor há mais de 20 anos que eu dou palpite, que eu digo é por ali, é por aqui, é por não sei o quê. E que adianta ser advisor se não tem quem faça e nem o método, que seja um método sistêmico, integral. E aí é que surge a fluxonomia, como resultado da minha crise pós-projeto de Cabo Verde, que é lindíssimo, um dia vai sair da gaveta. E o que aconteceu? Lá como aqui, os governos mudam. Mas o bom é que o projeto foi o primeiro aceito pela World Trade Organization a incluir economia compartilhada e colaborativa. Então, esse isso é uma alegria para mim, saber que essa pegada da economia criativa mais sustentável, com foco em diversidade e com possibilidade de existir por compartilhamento, né, de economia compartilhada e por gestão mais colaborativa, foi semeada lá atrás. E no próximo e último episódio desta série, da economia criativa, eu te conto como foi que a partir daí nasceu a fluxonomia.